Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz, vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos tratar sobre os descontos legais de salário. Em regra, é vedado ao empregador efetuar desconto no salário, tá? Ressalvados adiantamentos salariais e as hipóteses previstas em leis ou convenção coletiva. A gente já viu na última aula sobre a irredutibilidade do salário. Aqui ele está falando de desconto, tá? Desconto é diferente de irredutibilidade. Desconto é um valor que é descontado para aquele salário. Aí a irredutibilidade, ela é a redução do salário contratual. Então ela vai se reduzir. O desconto ele é um desconto que pode ser esporádico, por exemplo, né? Então, quando que a lei permite esse desconto aqui, ó? Lá no artigo 462, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário dos empregados, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de leis ou de contrato coletivo. Então, se houve, vamos supor que o empregado ele solicitou um famoso vale para o empregador, e aí houve ali um adiantamento do salário de R$100, digamos assim. Aí, na data do salário, poderá para o empregador descontar esses R$100, tá? Mas é somente nessa possibilidade ou quando tiver alguma lei específica tratando do caso ou ainda um contrato coletivo. O contrato coletivo daquela categoria vai descontar um salário, vai descontar um valor pelo empregador, tá? E os descontos legalmente permitidos quais são? As contribuições previdenciárias, o imposto de renda, que muitas vezes ele já é descontado na folha de pagamento, o pagamento de prestações alimentícias. Isso daqui é quando aquele empregado, por exemplo, ele responde uma ação de alimentos, ou então ele vai pagar pensão para o filho dele por espontânea vontade mesmo, sem necessidade de uma ação judicial para isso. Ele paga mensalmente a sua prestação alimentícia, né, a sua pensão alimentícia para aquele filho. Ele pode escolher que essa pensão seja descontada diretamente da sua folha de pagamento. Também aquele pagamento de pena criminal pecuniária, quando o empregado ele está pagando uma pena, e aí ele precisa ter um desconto que já é legalmente estabelecido nessa sentença criminal, e aí já vai ser descontado também. Pagamento de custas judiciais, pagamento de prestação do financiamento para aquisição de unidade habitacional. Isso aqui, você pode ver que a gente deixou um asterisco, a gente vai ver no próximo slide, né, o que é, mas ele está lá na Lei 5.725, tá? E a retenção salarial por falta de aviso prévio do empregado que pede demissão. Então isso aqui é quando o empregado ele pede demissão, e aí ele fala que vai cumprir um aviso prévio, né? O aviso prévio até finalizar o mês, ou então 30 dias de aviso prévio, ou aviso prévio legal mesmo. E aí ele está cumprindo o aviso prévio e de repente ele fala, não quero mais ir. E aí ele falta, começa a faltar e deixa, né? Deixa acabar o aviso prévio com ele faltando mesmo. Então, neste caso, o empregador ele pode reter esse salário que deveria ser pago na sua totalidade, ele vai reter a parte que houve de falta desse empregado, tá? E a contribuição sindical, isso aqui também, eu deixei um asterisco aqui para a gente poder tratar, que está lá no artigo 578 da CLT, e o vale transporte, também pode ser descontado, tá? Aqui, ó, Lei 5.725, que é o que a gente estava tratando da financiamento para aquisição de unidade habitacional. Artigo 1º. É permitido desconto no salário do empregado das prestações correspondentes ao pagamento de dívidas contraídas para a aquisição de unidade habitacional lá no sistema financeiro de habitação. E o desconto a que se refere o artigo anterior será obrigatoriamente feito pelo empregador, a requerimento por escrito do empregado, tá? Constituindo garantia complementar na operação de financiamento. Então, o empregado, ele tem uma dívida, ou então ele está financiando um imóvel. E aí ele já quer que esse valor nem vá para o bolso dele, ele já quer que desconta direto lá para esse sistema financeiro de habitação. Aí ele faz por escrito um requerimento para o seu empregador, entrega e aí sim começa a ser feito desconto. É somente essa forma que o empregador vai poder fazer esse desconto, se o funcionário permitir, tá? Por escrito. E aquele desconto sindical, que é o que a gente tratou. Esse desconto sindical é uma briga, porque sindicatos não concordam com essa alteração que teve também devido a essa reforma trabalhista, né? E o Congresso mantém. Então, assim, fica essa briga, mas por enquanto hoje ainda está
ainda está valendo isso daqui. Essa contribuição, ela é devida, aqui lá no artigo 578, ó, a contribuição devida aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representados pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Ou seja, o empregado, ele que deve autorizar o desconto sindical. Senão, não pode descontar também do empregador, do empregado. Isso antes dessa reforma, o desconto ele era obrigatório. Você é representado pelo aquele sindicato, você vai pagar o desconto, vai pagar a contribuição sindical. Hoje não. Hoje o empregado que escolhe, o empregado que aceita ou não pagar o desconto, contribuição sindical, tá, pessoal? A CLT ainda prevê que é possível desconto salarial em caso de danos causados pelo empregado. Está lá no artigo 462, parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado, tá? E olha só, isso daqui, ele trata sobre o quê, ó? O empregado que causou um dano lá naquele emprego, né? Quebrou alguma coisa, digamos assim. E aí o empregador vai descontar do salário. Pode descontar do salário desde que lá no contrato, por exemplo, de emprego, tenha escrito que, ó, em caso de extravio de equipamento ou estragou um equipamento por culpa do funcionário, então pode sim descontar, mas está lá previsto, tá? Ou na ocorrência de dolo do empregado. É aquele empregado que chegou bravo no trabalho e quebrou o computador. E aí ele fez de propósito, quebrou aquele computador de propósito. Então isso é um dolo do empregado, ele fez propositalmente. Aí ele pode sim descontar independente, tá? Mas no caso de um problema que esse funcionário causou sem a intenção, né, ele estragou, então ele perdeu um equipamento, por exemplo, isso causa um dano para a empresa. E aí só pode descontar se esse valor isso já tivesse sido acordado antes, tá? E a política de reajuste salarial. O reajuste salarial é um aumento anual obrigatório pago aos trabalhadores todos os anos, tá? Definido por um acordo firmado entre profissionais e os seus respectivos sindicatos, seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, todo ano há um reajuste salarial, né? Aumenta um pouco o salário. E aí se senta sindicato e empregadores, conversam e tentam ali chegar a um valor. Ele é estipulado de acordo com o índice do sindicato representativo da categoria econômica e profissional, com o objetivo de preservar o poder de compra dos trabalhadores, tá? Com a carteira assinada em relação à inflação de cada ano. Então, vai sentar empregadores e sindicato e vão se chegar ali verificando a inflação do ano e chegar a um valor que fique certo de reajuste para poder essa turma ter o seu aumento anual. Ela tem a previsão legal lá na Lei 10.192 de 2001 e ela trata na sua política lá nos artigos 10 a 13. Aí eu separei aqui alguns artigos que são mais interessantes para a gente entender aqui. Os salários fixados, artigo 10 da Lei 10.192. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos na respectiva data-base anual por intermédio da livre negociação coletiva. Artigo 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo, que é o que a gente tratou lá no começo da aula. Falando sobre questão de salários, a gente falou sobre essa ação de dissídio coletivo. É quando em sindicato e empregadores não chegaram a um acordo, então o sindicato move uma ação contra esses empregadores e aí é a justiça que vai decidir qual vai ser o salário justo aqui. E o artigo 13, no acordo ou convenção e no dissídio, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial automática, vinculada a índice de preço. Então, por exemplo, não pode ter nem no acordo ou convenção e também na ação judicial, lá na decisão judicial do dissídio coletivo, que o reajuste ele ocorra automaticamente, por exemplo, aplicável ao IGPM. Então, todo ano
o salário dessa categoria vai ser reajustado conforme IGPM. Não pode isso. Lá no artigo 13 da Lei 10.192, ele diz que não pode haver isso. Então, todo ano tem que haver ali a conversa entre empregadores e sindicatos e se chegar ao valor de reajuste salarial. E outra coisa que também, o empregado, ele não precisa estar filiado no sindicato para ter direito ao reajuste. Ele, sendo daquela categoria, ainda que ele não pague a contribuição sindical, ainda que ele não seja um filiado, ele tem direito ao reajuste da mesma forma, tá? Todos os trabalhadores da categoria devem ser representados pelo sindicato, seja esse trabalhador filiado ou não, tá? Mesmo que ele também não contribua com a sua contribuição sindical, mesmo que ele não pague a contribuição sindical, ele também vai ter direito, tá? O sindicato ele não pode excluir o empregado de receber o reajuste salarial, porque esse empregado ele exerce ali o seu direito de oposição. Bom, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Não deixe de seguir as redes sociais e até lá!